Olá pessoal, aqui professor Antônio. Bom, estamos aqui para correção da AP, avaliação da aprendizagem em processo do 8º ano referente ao primeiro bimestre de 2020. Essa avaliação composta por 16 questões, sendo 12 questões referente ao primeiro bimestre e as 4 últimas questões referente aos anos anteriores, aí, 7º, 6º e até do 5º ano, tá? Aqui nós temos a questão 1 e 2, que são expressões numéricas, né? Então, resolução de expressão numérica, nós tem algumas regras. Então, resolvemos lá primeiro divisão e multiplicação, resolvemos potência, resolvemos raiz quadrada e só lá no final que vamos resolver aí soma e subtração, tá? Logicamente, de acordo com a montagem da equação, da expressão. Aqui nós temos 5 ao quadrado menos raiz de 8 mais 56 dividido por 2. Então aqui nós podemos já resolver direto a potência. Então 5 ao quadrado que dá 25, 5 vezes 5. Dentro do radical nós temos 56 dividido por 2 que dá 28. Então aqui eu tenho 8 mais 28 que vai dar 36. Agora eu resolvo essa parte aqui do radical. Raiz de 36. Raiz de 36 é 6. Então 6 vezes 6, 36. Finalizando, 25 menos 6, 19. Ok? Então 25 menos 6, 19. Alternativa C, na questão 1. Na questão 2, eu tenho a expressão 2 elevado ao cubo menos 3 elevado ao quadrado, isso dentro do parênteses, tudo isso elevado à quarta potência. Aí eu tenho aqui 2 elevado ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. 3 elevado ao quadrado, que é 3 vezes 3, 9. Então, voltando aqui, eu tenho 8 menos 9 elevado à potência 4. 8 menos 9, menos 1. Menos 1 porque o 9 é negativo, é um valor maior negativo. Eu devo 9, paguei 8, fiquei devendo 1. Menos 1 elevado a 4, que vai dar positivo 1. Então a regra, valor negativo elevado a um expoente par, sempre positivo. Regra de sinal, menos e menos mais e menos menos, menos e menos, mais. Então, resultado final, mais 1. Lá no nosso gabarito, alternativa D. Ok? Na questão 3, nós temos princípio multiplicativo, Então, assim, maneiras diferentes de a gente compor alguma coisa, Misturas de produtos, sabores, enfim. Nesse caso aqui, a menina Priscila foi à sorveteria para comprar, para tomar um sorvete de massa com 2 bolas. E ela tinha 6 sabores. Então, ela tem 6 sabores para a primeira bola, E se ela utiliza um sabor para a primeira bola, sobram 5 sabores para a segunda bola. Então, essas são as 2 maneiras que ela pode fazer. Então, 6 vezes 5, 30. Então, ela tem 30 maneiras diferentes de compor esses sabores do sorvete. E depois ela tem mais 3 coberturas que ela vai colocar no seu sorvete. Então, assim, ela pode escolher dentro dessas 3 coberturas, uma cobertura. Então, ela tem 6 bolas, 6 sabores. Depois ela tem 5 sabores. Então, 6 vezes 5, 30. E isso eu multiplico por 3 coberturas, que dá um total de 90. Então, 6 vezes 5, 30. 30 vezes 3, 90. 90 lá no nosso gabarito, alternativa B, tá? Lembre-se que nós estamos falando de princípio multiplicativo, então multiplicação. Na questão 4, nós temos lá 11 meninos e 13 meninas, 11 meninos e 13 meninas. A professora quer escolher daí um casal, Então, princípio multiplicativo, eu só vou multiplicar. 11 vezes 13, 143. Simples. Multiplicação, que dá um total ali, de 143, alternativa D. Tá? Isso aí não tem muito segredo, não. Então, só multiplicar os valores.
Na questão 5, né, nós vamos falar de porcentagem. Então, há uma quantidade de lixo recolhido, né, lixo plástico recolhido no Brasil, referente ao total de lixo plástico recolhido no mundo. Qual que é a porcentagem do que nós temos no Brasil para o que nós temos no mundo? Então, nós vamos dividir o lixo plástico recolhido no Brasil pelo total de lixo plástico recolhido no mundo, que dá 145.043 dividido por 11.355.220, né? Dividimos os dois, que vai dar um total de 0,013. 0,013, transformar ele em porcentagem, então multiplico por 100, né? Ou simplesmente corto os dois zeros, anda a vírgula duas casas para frente, que vai dar 1,3%. 1,3% ali, alternativa A, ok? Ainda nesse cálculo de porcentagem, nós temos aqui então um problema, né? Onde o Pedro ganha 10% a mais do que o Carlos, né? Eles tiveram um aumento de 10%, será que vai manter essa porcentagem, essa diferença? Então aqui, jogando o valor, então, supondo que Carlos ganha R$ 1.100 e Carlos ganha 1.000 e Pedro ganha 1.100. Pedro ganha 10% a mais. Eles tiveram um aumento de 10%, então Pedro teve 1.100 mais 110, 1.210. Carlos, 1.000 vezes 10%, então aumentou 100, 1.100. 1.210 para 1.100 dá uma diferença de 110, ou seja, continua a diferença de 10% de Pedro para Carlos. Então aqui na nossa resposta seria a alternativa B. O salário de Pedro continuará 10% maior que o salário de Carlos, ok? Então aí porcentagem. Na questão 7 nós vamos falar de congruência, né? O que é congruência, né? Corresponde em características, propriedades, né? Algo que possa se assemelhar, né? As características. Nas congruências, né? Aí nós podemos ver posteriormente com mais detalhes, mas aqui nós temos alguns códigos, né? LAL, que é lado, ângulo, lado, quando nós temos a congruência de dois lados e um ângulo. Aqui o LLL, a congruência dos três lados. ALA, congruência de dois ângulos e um lado. LAA, congruência de um lado e dois ângulos. E ainda temos a congruência ali, o AAA, dos três ângulos, né? Nesse caso da figura aqui, que eles pedem do triângulo HIJ e HKL, né? São congruentes pelo caso. Então ali, ângulo, ângulo, lado. Então, ângulo, lado, ângulo. Então aqui, alternativa B, ângulo, lado, ângulo, tá? Essa é da congruência. Na questão 8, né, eles consideram aqui duas figuras, dois triângulos, né? E para que eles sejam congruentes, eles pedem o valor de x e de y. Então aqui nós temos correspondência, valor 9 correspondente ao 2x mais 1, o y menos 1, 3 correspondente ao 5, né? Correspondência dos lados. Resolução para o x, 2x mais 1 igual a 9, resolução da equação do primeiro grau, 2x igual a 9 menos 1, 2x igual a 8, aqui divido 8 por 2, x igual a 4. No y menos 3 igual a 5, então eu vou somar 5 mais 3, y igual a 8, tá? Então aqui no nosso gabarito, alternativa B, ok? Na questão 9, ele pede aqui para ver, né, os quadriláteros, quais aqueles que têm ao menos um eixo de simetria, né? Então assim, somente o quadrilátero 2 e 3 tem esses eixos de simetria, né? Os demais quadriláteros, até pelos seus formatos, não têm esses eixos de simetria. Então a resposta para nós aqui, alternativa C, 2 e o 3, tá? Na questão 10, né? Questão 10 aqui também falando de quadrilátero, né? Aí ele pede ali assim,
Quadriláteros são polígonos que possuem. Aí nós vamos falar de características dos quadriláteros. Então aqui, característica de um quadrilátero. Então ele tem 4 lados, 2 diagonais, 4 ângulos de 90 graus. Então aqui os 4 ângulos de 90 graus. 4 vezes 90, total de 360 graus. Então, olhando nas alternativas, nós temos na D 4 lados, 2 diagonal e a soma dos ângulos internos 360 graus. Então, alternativa D. Aí as características de um quadrilátero. Na questão 11, nós vamos falar de probabilidade, porcentagem, né? Então aí, né, a Fernanda vendeu uma rifa, né, de uma cesta de Páscoa com 40 números, dos quais Alberto comprou 5, né? Então assim, qual que é a probabilidade dele ser sorteado? Então ele comprou 5 de 40. 5 dividido por 40 ele é igual a 0,125. Então aqui eu estou fazendo a divisão, né? Probabilidade, sempre divisão, tá? Em porcentagem, 12,5%. Lembrando, né? Por cento, eu ando 2 casas para frente, a vírgula anda para cá, 12,5%. Nas nossas alternativas ali é a C. Na questão 12, né? Então aqui, uma urna contém 2 bolas vermelhas e 3 bolas amarelas. Qual que é a probabilidade de, ao tomar uma bola, ao acaso, ela seja amarela? Então, amarelo tenho 3 bolas para um total de 5 bolas. Então aqui é o total de bolas e aqui em cima as bolas amarelas. Então ela está perguntando só a probabilidade, então são de 3 para 5. 3 para 5 aqui, alternativa B, da questão 12. Na questão 13, né, também probabilidade, aí é um consumo, então o carro tem um tanque de 40 litros, né, e ele tem a quantidade de 4 litros apenas no tanque. Então assim, qual que é a porcentagem? Ele tem 4 para 40. Dividindo, ele tem 0,1%, ou seja, ele tem 10%, tá? Lembrando, em porcentagem, quando a gente retira aqui, né, a gente corta o zero, é o que sobra aqui. Então, de 40 eu cortei o zero, eu estou falando de 4, eu estou falando de 10%, tá? 10% ali, alternativa B. Questão 14, né? Então, um automóvel, ele percorre inicialmente 3/11 de uma estrada, né? Numa segunda etapa, ele percorreu 3/8. Nossa, mas como que eu faço isso? Então, vamos lá. Então, ele percorreu 3/11 mais 3/8, né? O que sobrava, o que falta para esses 3/11? Falta 8/11, tá? Esse é o que falta. Então, como que eu vou calcular isso? Aqui nós temos uma expressão numérica, né? Expressão numérica, então a gente começa ali com a multiplicação. 3 vezes 8, 24, 8 vezes 11, 88, né? Aí eu tenho agora sim, 3 sobre 11 avos, 24, 88 avos, tá? Eu tenho lá, então aqui, né? Eu fiz a simplificação por 8, deu 3 11 avos. Então eu tenho aqui a soma de 3 11 com 3 11. Lembrando que eu somo só os números de cima, os denominadores, deu 6, mantenho o de baixo 11, tá? Mas esse não é o meu resultado final, esse é o que ele percorreu, né? Então lá, o que eu tinha lá, o total? 11 por 11, porque 11 por 11 é o meu percurso total, né? A quilometragem total, 11 por 11. Eu vou subtrair do que ele já percorreu, 6 por 11, que vai dar um total de 5 por 11, tá? Então, 5 por 11 aí, que é, para nós aqui, a alternativa B, 5 11 avos, ok? Aí nós vamos para a penúltima questão, a questão 15, que fala de quadrilátero, né? Ele fala de um quadrilátero que possui um par de lados paralelos e um par de lados não paralelos. Aí o trapézio, então aqui
dois lados paralelos, e esses lados aqui não são paralelos, um lado reto, o outro lado numa diagonal, não são paralelos, ok? Então aqui para essa questão, a resposta aqui C, trapézios. Então os trapézios que não têm lados paralelos, ok? Finalizando aqui na questão 16, uma expressão numérica que vocês já tinham visto lá no início, né? Então aqui eu tenho menos 2 elevado ao quadrado. Então em cima ali menos 2 vezes menos 2 que dá mais 4, regra de sinal. Faço aqui a multiplicação primeiro, 6 vezes 3, 18. A outra multiplicação, 5 vezes 4, 20. E agora eu resolvo então aqui direto, 4 mais 18, 22, menos 20, que dá um resultado final 2. Então eu tenho lá a alternativa C, né? Lembrando que as expressões numéricas elas seguem uma regra. Primeiro multiplicações, expoentes e depois soma e subtração. É isso, pessoal. Então aqui, né, o gabarito final, né, para vocês, se vocês quiserem conferir com o que vocês têm aí, né, gabarito do 8º ano, primeiro bimestre de 2020. É isso, a gente se vê, a gente se fala aí durante a semana nas aulas. Abraço a todos, até mais.